Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Um relatório internacional aponta que 7 em cada 10 brasileiros estão acima do peso ideal e 3 deles podem ser considerados obesos. Diante desse quadro, a busca pelo emagrecimento é cada vez mais comum, seja por questões de saúde ou pelo desejo estético. O problema é que muita gente busca emagrecer por conta própria, sem acompanhamento profissional, seguindo dietas que podem até comprometer a saúde. Outra alternativa tem sido as canetas emagrecedoras, medicamento indicado para o diabetes que tem sido muito usado também por quem quer perder peso. Mas quando e como essas canetas devem ser utilizadas? Quais os riscos do uso incorreto? Emagrecimento saudável, existe algum atalho? Veja no Panorama que começa agora. Eu converso aqui no estúdio com a endocrinologista Patrícia Freitas Corrade, diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Regional Minas Gerais. Patrícia, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Fernando, pelo convite. É um prazer participar do programa. Patrícia, eu queria começar falando um pouco sobre a obesidade. São muitas as causas que fazem com que uma pessoa se torne obesa, além, inclusive, da má alimentação. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essas causas e por que algumas pessoas têm mais tendência a serem obesas do que outras. Hoje em dia a gente valoriza muito a causa genética. Existem famílias que tendem a ser mais obesas, a terem o sobrepeso. Mas o que eu costumo falar é que a genética não é uma sentença, ela é uma tendência, mas ela não determina o resultado. Muito mais importante do que a genética são os fatores ambientais, que chamamos de estilo de vida. Hoje em dia o estilo de vida contemporâneo é cada vez mais obesogênico, gerador de obesidade. E é sobre o qual a gente consegue efetivamente atuar sobre. Pois é, como é que é esse estilo de vida? É cada vez a gente ter menos movimento? É tudo tá na nossa mão, o controle remoto, o celular, essas coisas facilitando e diminuindo o nosso gasto de energia? Seria isso? Um dos fatores principais é exatamente esse. Eu costumo dizer que a nossa biologia não acompanha a tecnologia. Então, o nosso corpo ele funciona lá como os nossos antecessores, caçadores, coletores e precisa de movimento, precisa de gastar energia. Além disso, tem esse acesso aos alimentos densamente calóricos, que são os alimentos industrializados e que a população hoje em dia lança mão como grande parte da alimentação, da rotina. Ou seja, então a alimentação saudável é um dos principais, vamos dizer assim, os principais formas de se evitar a obesidade. Sem dúvida. Quanto mais natural é a alimentação, feira e açougue, mais saudável é a rotina alimentar. E por que algumas pessoas têm mais dificuldade de perder peso do que outras? Existem fatores genéticos e existem também esses fatores ambientais. Tem pessoas que são naturalmente mais queimadoras de calorias, mas a maior parte das pessoas pode se condicionar também a ter um metabolismo mais eficiente a partir, por exemplo, da prática regular de exercício físico. Ou seja, aquela velha máxima da alimentação saudável e da prática de exercício físico, nesse caso da obesidade, é quase que obrigatório. É a base e nada substitui a base bem feita. Perfeito. Bom, eu queria mostrar para você e também para quem nos está assistindo que uma pesquisa recente mostra que quase 7 em cada 10 brasileiros estão acima do peso e que essa situação também tende a piorar se nada for feito. Vamos ver só alguns dados. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade de 2025, 68% da população adulta brasileira tem excesso de peso. Desse total, 37% tem sobrepeso e 31% podem ser considerados obesos. Entre 40% e 50% não praticam atividades físicas na frequência e intensidade recomendadas. 60 mil mortes prematuras por ano no Brasil podem ser atribuídas a doenças crônicas ligadas à obesidade, como diabetes tipo 2 e acidentes vasculares cerebrais.
E se nada for feito, projeções apontam para um crescimento da obesidade até 2030 de 33% para os homens e de 46% para as mulheres. Pois é, há algum tempo atrás, não muito, a gente tinha essa coisa da desnutrição, do problema da alimentação. Hoje a gente fala num país como o Brasil dessa questão relativa à obesidade. E com dados ali que mostram que isso pode continuar crescendo aí se nada for feito. O que pode ser feito para evitar que esse problema aumente ainda mais? Prevenção. Sempre a prevenção é o melhor caminho. Essas estatísticas, elas são reais e elas são assustadoras, com uma projeção de que nos próximos anos a maior parte da população estará acima do peso. Isso não é somente um problema de estética, é um problema de saúde e de saúde pública. Como você mencionou, essa questão social, ou seja, flutuamos aí num espectro entre a desnutrição e a hipernutrição, o excesso de peso. E isso, inclusive, nas camadas sociais mais baixas. Então, realmente torna-se um problema de saúde pública. Pois é, está falando ali que 40% ou 50% das pessoas fazem atividade física insuficiente. Existe uma medida, existe um padrão para as pessoas tentarem, buscarem essa atividade física? Existe sim, e você sabe que essa é uma estatística ruim que nós brasileiros lideramos. Nós somos um país de sedentários. A maior parte da população não pratica atividade física. O que a Organização Mundial de Saúde recomenda? O mínimo, ou seja, para você deixar de ser sedentário, esse número são 150 minutos de atividade física por semana. Então a gente entra naqueles 30 minutos por dia, de segunda a sexta, ou pode ser fracionado. A boa notícia é exatamente essa, não precisa ser um tempo prolongado. Você pode fazer num mesmo dia várias pequenas sessões de movimento. Pois é, agora tem uma coisa interessante que eu busquei durante a pesquisa por programa, li sobre algumas coisas e tem uma frase de um endocrinologista também, ele é da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e da Associação Brasileira do Estudo da Obesidade, a ABESO. E ele fala exatamente o seguinte, que eu vou ler para você, que eu achei muito curioso para a gente comentar aqui. Não dá para responsabilizar só o indivíduo. Não dá para falar com aquela pessoa que sai às 5 da manhã de casa e chega às 9 da noite, que passa várias horas no transporte público para comer mais frutas e legumes e para ir para a academia fazer exercício. O problema de saúde pública tem que ser enfrentado com medidas de saúde pública. É aquilo que a gente estava falando. Às vezes, para uma grande parte da população, é difícil conseguir atingir esses 150 minutos semanais, conseguir ter essa alimentação saudável que a gente sabe que é o ideal. Agora, o que pode ser feito em termos de saúde pública para uma situação de um país como é o Brasil? E você sabe que é interessante também, além dessa questão do tempo, que realmente o trabalhador perde muito tempo no deslocamento e tem essas questões também de segurança. Onde ele vai fazer o exercício? Locais públicos, é bem iluminado, é seguro do ponto de vista de superfície mesmo, não vai cair, não tem um buraco. Tudo isso tem a ver com medidas de saúde pública. Então, talvez disponibilizar essas praças públicas que sejam seguras e que contenham ali o que o indivíduo comum precisa para fazer o mínimo, já é interessante. Além disso, políticas públicas em relação ao controle dos alimentos hiperpalatáveis e industrializados também seria uma boa medida de educação e que seria efetiva. Perfeito. Bom, vamos partir agora então para a questão do emagrecimento, né? Tudo bem. A pessoa está acima do peso, ela quer emagrecer e tal, mas aí tem um lá que vê uma dieta que fala que é milagrosa, que ela vai perder peso em pouco tempo, ou o medicamento A, B, C que promete resultados maravilhosos sem grande esforço. A pergunta é exatamente a pergunta que a gente fez no início do programa. Existe atalho para se emagrecer com saúde? O atalho para algumas pessoas, para outras vai ser o caminho. Então, existem pessoas que têm obesidade, que têm sobrepeso e que têm indicação, sim, do tratamento medicamentoso. Inclusive, vencer essa inércia terapêutica, que é o tempo de começar o tratamento, é um dos objetivos lá no consultório do especialista. Porque muitas vezes o paciente com obesidade, ele vem de uma história, como você falou, de ganho e perda, que a gente chama de ciclagem de peso, que vai tornando o processo cada vez mais difícil.
E quando ele atinge um nível de sobrepeso que passa a comprometer a saúde, o tratamento medicamentoso, ele é um dos pilares para que seja bem sucedido e, mais importante, sustentado. A questão das canetas emagrecedoras, que hoje estão aí em voga, todo mundo fala, muito populares, elas são indicadas também para a questão do emagrecimento? Elas são indicadas, elas são aprovadas e elas têm todos os estudos de segurança e de eficácia. Então, são sim uma opção terapêutica muito bem-vinda para aqueles pacientes que têm indicação. Pois é, mas aí você falou a questão interessante. Tem indicação. Porque essas canetas emagrecedoras estão tão populares que às vezes algumas pessoas usam muitas vezes sem necessidade, né? Muitos influenciadores, inclusive, estão usando isso e fazendo depoimentos na internet sobre esse assunto, que a gente selecionou alguns. Dá uma olhadinha só para a gente ver se realmente essas pessoas precisariam ou não usar essas canetas. Olha só. Mas eu testei tomar o Ozempic por 2 semanas. Fui para Maldivas no meu aniversário. E eu queria estar um pouquinho mais seca. Só que eu não tenho perfil slim. Meu médico, conversei, ele passou, aplicou em mim 2 semanas. Perdi 4 quilos, acho. Tudo de massa magra. Tudo de massa magra. Estava com 60 quilos e eu fui pra 56. Sim, sem perna, sem nada de músculo. Ridículo. E agora, eu tenho que correr atrás de prejuízo. Sim, gente, eu já tomei o Ozempic. Eu já tomei, não significa que eu tomo hoje ou que eu tomo constantemente. Não, eu tomei no passado. Eu tomei por 1 mês e meio, alguma coisa assim, que era para um projeto específico. Era estética? Era estética. Era por estética, sim, gente. Uau, me matem. E eu decidi fazer dieta, não consegui. Não me aguentei, gente, não vou mentir. Não me aguentei para fazer dieta. Eu não sou de dieta, eu não sou uma pessoa que faz dieta. Eu decidi ir no endócrino. O endócrino passou para mim Ozempic. Eu vou expor mesmo, ele falou, Hussein, toma o Ozempic em dieta na veia que você emagrece. Usei o Ozempic e realmente emagreci 20 quilos, entendeu? Mas eu fui pro Líbano depois disso, fiquei uns 2, 3 meses e eu engordei tudo de novo. Só eu não sabia que o Ozempic vendia na farmácia. Como assim, manas? Eu tô em choque. Eu só consegui perder, gente, 3,5 kg, sabe? Eu tava ali chegando nos 4, mas eu não consegui chegar nos 4. E eu tô com 57 ainda. E eu quero ficar com 55, 54, 53. Bom, esses casos aí que a gente viu são pessoas que, a não ser o rapaz que tinha uma questão de obesidade, as moças já eram magras, estavam querendo usar por questões estéticas para ajuste de peso. Esse tipo de uso é indicado? Esse é um fenômeno que sempre existiu, que a gente chama de emagrecimento social. É aquele desejo de perder alguns quilinhos quando já se está bem próximo ou até no peso normal. E em relação a esse recurso das medicações, é o que a gente chama de mau uso, ou seja, aquela pessoa que não teria indicação acaba, muitas vezes, como o próprio depoimento mostrou, sacrificando a massa magra, o que não é bom no processo do emagrecimento. E a outra questão, o processo não é sustentado, porque não são medicações para serem utilizadas para um fim imediato ou por curto espaço de tempo. Por quê? Porque a obesidade e sobrepeso são condições crônicas, assim como hipertensão, diabetes, requerem um tratamento crônico. E aí, se você usa por um curto espaço de tempo, mal orientado, doses inadvertidas ou doses completamente aleatórias, você vai ter esse resultado ruim, que acaba gerando uma propaganda muito negativa acerca de um medicamento que é bom para quem ele é bem indicado. E que é eficiente, ou seja, ele é bom e tem que ser bem indicado. A automedicação, nesse caso, de forma alguma? Jamais. Perfeito. Bom, falando ainda dessas canetas emagrecedoras, uma pesquisa do Instituto Datafolha, apresentada lá numa reunião da Anvisa esse ano, aponta que muita gente justamente anda fazendo uso indiscriminado desse medicamento. Olha só. 45% das pessoas que compraram os medicamentos afirmaram já ter comprado sem receita médica. 22% disseram que isso ocorreu em todas as compras. E 23% afirmaram que isso aconteceu algumas vezes. 56% dos compradores dizem usar as canetas para fins de emagrecimento, sem relação com a diabetes. Desse grupo,
37% tem o índice de massa corporal, o IMC, normal, ou seja, tem baixo peso. 24% usam as canetas para manutenção do peso, 14% para perda de peso e diabetes, e 7% para manutenção de peso e diabetes. E outro dado curioso, 54% das pessoas tiveram dificuldade em encontrar esses medicamentos nos pontos de venda. Bom, essa questão da compra sem receita médica, do uso indiscriminado, já tem havido alguma iniciativa para se evitar isso? Sim, desde junho de 2025, essas medicações passaram a ser vendidas somente com receita médica, porque realmente foi uma folia. O acesso muito fácil garantiu esse mau uso por parte das pessoas que têm condição, porque uma coisa que a gente tem que chamar a atenção é o custo. É um tratamento de alto custo, é acessível à minoria da população, então acabou que houve esse direcionamento para uma população que tinha condição de comprar e que às vezes não precisava. Então isso gerou essa regulamentação e a partir de junho de 2025 essas medicações elas só são vendidas com receita médica. Inclusive para evitar o problema ali de quem precisa não encontrar, né? Mais da metade não conseguiu encontrar o produto, eventualmente até para o tratamento do diabetes também, né? A pessoa precisava daquilo regularmente e não encontrava porque tinha acabado. É a condição da doença crônica, que requer um tratamento crônico que não pode ser interrompido, e outras pessoas estavam usando a medicação que não seria para elas. Perfeito. Bom, a questão das canetas também é uma preocupação agora do Ministério da Saúde. O próprio ministro Alexandre Padilha anunciou numa rede social que o Brasil deve começar a fabricar um produto nacional que pode baratear o custo desse medicamento. Olha só. 3 novidades bombásticas para a área da saúde. Primeiro, produção e comercialização nacional de produto brasileiro para controle de diabetes, utilizado também para o controle da obesidade. Aquelas canetinhas que o pessoal está usando direto por aí. Mais um produto na área, baixando o preço para a população. Segundo, a Anvisa fez um chamado para outras empresas que tenham produtos como esse, chamados peptídeos, possam correr para fazer registros na Anvisa, para analisar a qualidade, para a gente ter mais concorrência e mais produção nacional no país. Terceiro, grande acordo da empresa nacional brasileira com a Fiocruz, a Fundação do Ministério da Saúde, para transferência de tecnologia dessa plataforma tecnológica dos peptídeos. Como é que você vê, Patrícia, essa iniciativa aí do Ministério da Saúde de colocar um medicamento de fabricação nacional para concorrer com os outros aí e eventualmente baratear o custo? Isso é um avanço, na sua opinião? Melhorar o acesso a medicações de alto custo sempre vai ser uma ótima oportunidade de oferecer para quem não tinha as condições financeiras, né? O que a gente tem que chamar a atenção é que essas medicações, elas têm um custo elevado, porque realmente para que elas fossem desenvolvidas, é muito dinheiro, são muitos estudos, muito tempo de acompanhamento. Esse que agora vai ter a produção nacional é o primeiro deles, é a liraglutida, que já teve a sua patente quebrada. Então, ela já pode ser comercializada por outros laboratórios. E a esperança é que isso siga acontecendo com essas novas moléculas também. Então, eu vejo com bons olhos, desde que melhore o acesso. Pois é, falando nessa questão do acesso, como é que você vê a curto ou médio prazo essa questão vamos dizer, de um combate à obesidade, vamos dizer assim, como é que eu posso te dizer, mais coletivo, para mais gente, eventualmente com acesso, possivelmente no futuro, ao Sistema Único de Saúde, desses medicamentos, ou alguma coisa que possa ser feita para a população como um todo, para que a maior parte da população tenha mais acesso e que esses índices, em vez de continuar a subir, eles comecem a cair. Existe alguma solução a médio prazo, a curto prazo? Como é que você vê? Desde trabalhos de prevenção, por exemplo, na infância ainda. Então, a merenda escolar, a nutrição infantil, a educação física, essa questão da segurança da prática de exercício físico, o incentivo também fora das escolas, competições, acho que isso é muito importante. E depois,
Depois de instalada a doença, a gente precisa realmente tratá-la. Então, ter esses medicamentos no sistema público de saúde também é uma medida fundamental. Hoje, a única medida de tratamento para a obesidade no SUS é a cirurgia bariátrica. Ou seja, já é lá no final na frente, da né? cadeia. Quando a pessoa já está com uma situação desconfortável, causando... Inclusive, por exemplo, a gente acabou que no início falamos da obesidade e não falamos das doenças que podem vir a ocorrer por causa da obesidade. São várias, né? Várias doenças, vários órgãos e sistemas são acometidos pelo sobrepeso e pela obesidade. Então, chamamos a atenção e falo que são 4 principais causas de mortalidade. Nós temos as doenças cardiovasculares, as doenças neurodegenerativas, que são as demências, por exemplo, alguns tipos de câncer e as doenças metabólicas. E a obesidade está associada a todas essas doenças, além de doenças musculoesqueléticas, osteoarticulares, dores crônicas que levam muito, por exemplo, ao absenteísmo no trabalho, doenças do refluxo, apneia obstrutiva do sono e as doenças, inclusive, psiquiátricas, transtorno de ansiedade, depressão. Então, existe uma associação clara entre o sobrepeso e obesidade e todas essas morbidades. Perfeito. Patrícia, está caminhando para o finalzinho. O que mais que você poderia dizer aí para uma pessoa que eventualmente tem algum familiar que está com sobrepeso, aquela pessoa que está buscando querer emagrecer, falou, não, eu acho que realmente eu posso ficar mais saudável. O que você poderia dar aí como recado final para quem está nos assistindo? Busque ajuda. Hoje nós temos muitas informações, mas precisamos de bons filtros. Então, bons profissionais para poderem te acompanhar nessa jornada, porque realmente é uma jornada. E a base vai ser sempre uma adequação desse estilo de vida saudável, que é introdução de movimento, de atividade física regular. Melhora da qualidade do sono também é fundamental nesse processo e a alimentação. Então, a alimentação saudável, e essa dica que eu dou, que acho que é a mais importante, é o quanto mais natural for a sua alimentação, mais saudável ela será. Lembra sempre do feira e açougue, deixar ali de lado os alimentos industrializados, que são mais gostosos, são às vezes mais baratos, mas é uma troca consciente que você vai fazer em prol de um bem maior. Patrícia, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Obrigada, eu que agradeço. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixe seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima.